Todos os dias temos a sensação de que o tempo passou rápido demais, que ao fim do dia não entregamos tudo o que planejamos. Adiamos muitos dos nossos projetos por pura falta de tempo. Falamos para amigos que um dia, quem sabe, nos encontraremos. Quando percebemos, nossos filhos já estão nas faculdades ou saindo de casa. Os nossos planos nunca são realizados. Sentimos uma força maior nos sufocando, pois nunca temos o tempo que gostaríamos para realizar o que queremos. Fazemos promessas que não conseguiremos cumprir. Você se sente assim? Se sim, você faz parte da maioria das pessoas, daquelas que desejam passar mais tempo com a família, ficar mais com os filhos, ver um filme, ler um livro, ter um tempo livre. Existem muitos fatores que nos tomam o tempo. Falta de organização, excesso de trabalho, prioridades erradas, falta de processos definidos, tanto para a vida quanto para os nossos trabalhos. Mas existe um ladrão de tempo, um verbo que é capaz de nos tirar o que de mais precioso temos, que é a nossa capacidade de executar os nossos sonhos. Entre todas as coisas que podem nos tirar o precioso tempo, o verbo que faz isso com muita frequência e que a maioria das pessoas vivem conjugando, mesmo sem o conhecer, é procrastinar. Procrastinação é uma palavra muito utilizada lá na gringa. No Brasil, nem tanto, mas é o maior ladrão de sonhos e projetos. Isso porque somos muito bons de verdade, em estabelecer metas, em termos propósito, em desenvolvermos sonhos. Perderei 10 quilos. Visitarei mais os meus amigos, meus pais, meus filhos. Se você parar um minuto e se for muito honesto, todo mundo é capaz de dizer no que poderia melhorar. Eu poderia aprender uma língua nova. Poderia ler uma coleção de livros. Poderia desenvolver aquele projeto. Mas por que sofremos tanto no processo? O que nos leva a ficar mais 15 minutinhos na cama? A não desligar a TV? A ficar horas e horas enrolando para fazer o que levaria menos de 15 minutos para ser feito? Por que permitimos que, embora o necessário e urgente não seja feito, mas façamos o mais fácil primeiro, o mais agradável? Porque somos criaturas procrastinadoras. Nosso cérebro é procrastinador. Antes das civilizações modernas, antes de nos agruparmos como sociedade, passamos milhares de anos, de geração a geração, passando a informação de que precisávamos dormir o quanto conseguíssemos em nossas seguras cavernas. Que precisávamos comer o quanto fosse possível para garantirmos a energia necessária. Foram os primeiros humanos que sobreviveram desta forma. Porque aqueles aventureiros que dormiam pouco, que comiam pouco, que eram curiosos, que saíam pulando e felizes entre seivas, eles morriam de fome, de sede ou devorados. O nosso cérebro desenvolveu, ao passo dos anos, dos milhares de anos, a capacidade de procrastinar, de ser feliz em realizar as coisas mais fáceis, de ser recompensado em simplesmente esperar passar. Mas quem é o procrastinador de verdade? É aquele que adia sistematicamente, podendo até ser um desvio psíquico. Esse, o procrastinador crônico. Naturalmente, não vamos falar desse desvio, e sim do procrastinador comum. Eu
E você? Na gestão de tempo, ou seja, na gestão de prioridades, dentro das empresas ou até mesmo em nossas vidas particulares, a procrastinação, ela vem de uma maneira a causar perda de dinheiro e, consequentemente, de falta de execução de projetos e até mesmo um ladrão de sonhos. O procrastinador na empresa é aquele que deixa o projeto para ser entregue no tempo limite, que faz o que precisa ser feito sempre com prazo vencendo ou vencido, que deixa para sexta-feira o serviço da semana que poderia ser entregue na segunda. Muitas vezes, o procrastinador se perde entre os prazos por pura falta de prioridades, urgências ou importância. Mas com raras exceções, aquele que procrastina no trabalho também é um procrastinador na vida, na família, entre os seus. Aquele que promete pregar o quadro na sala, trocar a torneira, limpar o armário, tirar o pó dos móveis e nunca o faz. Somos perfeitamente capazes de maratonar uma série inteira em um dia, mas adiamos lavar a louça, varrer a casa. Na escola, é aquela pessoa que entrega o trabalho ao professor nos últimos minutos do segundo tempo. O trabalho que estava programado há 6 meses. Na vida, é aquela pessoa que não tem tempo, que não consegue dar conta e muitas vezes não alcança a felicidade, por se sentir incapaz de se organizar e priorizar o que de fato é preciso ser feito, o que de fato é importante ser feito. O cérebro humano é semelhante ao cérebro de outros mamíferos. Trabalhamos melhor com as recompensas do que com as críticas e castigos. Quando uma tarefa é desgastante, requer esforço. O cérebro logo nos avisa que não devemos fazer aquilo. A sensação de entregar em cima do prazo é satisfatória. Ou seja, a adrenalina de entregarmos em cima do prazo e termos conseguido é viciante. O cérebro se acostuma a essa adrenalina e, de fato, passa a aprender que aquilo funciona. Da mesma forma, nosso cérebro se acostuma ao fracasso. Prometer perder 20 quilos em um mês, ler 15 livros em um ano, ir à academia todos os dias, aprender uma língua nova em um mês, dificilmente são metas possíveis de serem cumpridas. Com isto, ensinamos ao nosso cérebro que podemos criar metas e não executá-las. Está tudo bem, que isso é aceitável. Normalizamos o fracasso. A boa notícia é que podemos ensinar diferente ao cérebro. Podemos compensá-lo de forma mais positiva e podemos desenvolver hábitos, costumes muito mais saudáveis. E fugimos de vez da procrastinação. A primeira, e talvez a forma mais importante, seja criar metas alcançáveis, pequenas metas. Perderei 2 quilos este mês e não 20, apenas 2. E que no mês que vem manterei esses 2 quilos a menos. Lerei um livro por 15 minutos por dia. Todo mundo tem 15 minutos no seu dia. Nada de 15 livros em um ano. Nada de metas muito ambiciosas. Irei à academia 2 vezes por semana. Depois aumento para 3. Lembro de quando eu tomei a decisão de ir à academia. Minha meta era bem simples. Eu não queria o corpo perfeito, nem ganhar peso, nem perder peso. Eu queria apenas manter um certo grau de atividade física. Quando comecei a ir, decidi fazer apenas o básico. E aos poucos fui aumentando as atividades. Não adianta fazer 10 minutos de esteira hoje. Amanhã você se empolga porque conseguiu e faz 30 minutos. No dia seguinte, faz mais 1h30. E no quarto dia, não faz nada
porque já fez ontem e está tudo certo. O hábito é a maior força que existe e a direção, definitivamente, é muito mais importante do que a velocidade. Estabeleça metas realistas, aquelas que são possíveis de serem cumpridas. E também estabeleça um prazo e um objetivo final. Quando orienta alguém a guardar dinheiro, principalmente empresas, sugiro que siga o seguinte método. Defina para que você vai guardar o dinheiro. Porque aqueles que têm um objetivo real vão conseguir guardar e cumprir a rotina, mais do que aqueles que não têm objetivo definido. Quero guardar dinheiro para fazer uma viagem a Roma. O objetivo tem que ser muito claro: viagem a Roma. Defina a data exata, fevereiro do ano tal. Defina o valor mensal ou semanal. Isso se aplica às demais atividades que procrastinamos. Defina metas claras, realistas. Essa é a primeira ação e a mais importante. Quero perder 10 quilos em um ano. Até junho do ano que vem. Totalmente possível. Vou perder 800 gramas por mês. Vou mudar tais hábitos. A segunda ação que precisa fazer é comemorar a cada conquista da sua meta. Se são 800 gramas por mês, comemore a cada vez que conseguir. Seu cérebro precisa entender que isto te dá felicidade. E a terceira ação é recompense suas conquistas. A cada objetivo atingido, crie uma recompensa e se dê. Pode ser uma coisa simples, um sorvete, um presente, algo que você gosta muito. Metas realistas, comemore as conquistas alcançadas e recompense-se ao alcançá-las. Crie uma rotina para o seu cérebro entender o quanto isso é importante e prazeroso. As metas realistas vão criar rotina de sucesso, enquanto as metas fantasiosas vão criar uma rotina de fracasso. E nosso cérebro se acostuma muito fácil com o fracasso. Quando alguém me diz que não é habilidoso ou habilidosa, que não consegue fazer determinada atividade, que não sabe ou não consegue fazer algo, sou obrigado a concordar com esta pessoa. Afinal, se ela própria já assumiu e treinou seu cérebro para isto, não posso discordar. Mas é possível reverter. Começar aos poucos, degrau por degrau. Meta pequena por meta pequena. Não subestime as metas pequenas. Elas te levam longe. Conhecer seus limites é um passo importante para definir as metas. Crie lista do que você precisa, fisiologicamente. Quantas horas de sono? Quanto tempo para descansar? Quanto tempo para ler 10 páginas de um livro? Quanto tempo para chegar a determinado local? Conheça seus limites financeiros e físicos. Isto vale para as empresas também. Porque ao definirmos metas claras e realistas, definimos degraus. Ao chegarmos no primeiro degrau, embora difícil, ele se estabiliza. Seu esforço é alcançar o segundo degrau. E pela minha experiência, o primeiro é mais difícil. Os demais vão ficando mais fáceis. No pensamento de Dale Carnegie, melhorar a si mesmo é muito mais lucrativo do que tentar melhorar os outros. Seu cérebro é uma máquina de desculpas. Por isso, use a força do hábito. Ele muda vidas e te deixa muito mais próximo dos seus objetivos e sonhos. Por isso, aconselho, sem pretensão alguma, de que crie uma rotina baseada nas seguintes ações. Crie metas realistas. Comemore ao alcançar cada meta. Recompense-se ao atingir as metas. Faça disto uma rotina. Pode acreditar, eu também procrastinei para fazer este vídeo. Mas eu coloquei em uma meta e atingi. E ele está pronto, aqui, disponível.
Faça o mesmo, comece lendo um livro agradável ou faça uma atividade física prometida há tanto tempo. Comece com uma meta realista e me conte depois o sucesso que você alcançou.